Tirar essas coisas da minha frente. Semana passada eu estava achando que era menino que nem eles. E eu estava lá no acampamento, feliz da vida, 1h da manhã, de frente para a fogueira. Eu não preciso nem dizer para vocês o que aconteceu no resto da semana, né? Fiquei de cama. E até ontem eu estava mais ou menos assim, mas fiquei passado mesmo. Garganta faltou tudo. E quando eu começo a não colocar muito a cara na internet, é porque alguma coisa aconteceu e foi isso que aconteceu. Mas pela graça de Deus estamos aqui hoje, com a dorzinha de cabeça básica, mas Deus vai conduzindo na graça dele. A gente hoje está começando essa série, como eu disse, no limite do cansaço. Acho que essa é uma leitura que não tem muito mistério, né? É só olhar para o lado, olhar para dentro, que você vê que está todo mundo cansado. E assim a gente vem fazendo esse loop de cansaço já há algum tempo. Posso dizer aí que praticamente renascemos depois da pandemia e a gente vem vivendo esse cansado. Se a gente olha para a Bíblia, Paulo lá em Romanos 5, cansados, mas não, e aquilo deixa de fazer um sentido, começa a ficar estranho para o nosso coração. Bom, existe uma série de causas para isso. Eu acho que entender cansaço hoje é algo que precisa de um olhar assim, multifatorial. Eu preciso ver várias coisas. E ao longo desse mês a gente vai tentar aí trazer algumas questões a partir da leitura de pessoas que estudam o tempo contemporâneo e também trazendo aqui algo que nunca falha, que é essência, que é fundamento para a nossa vida, que é a Bíblia e a espiritualidade cristã. Então, para mim, teologia é feita assim, trazer a Bíblia para o dia de hoje, senão eu fico vivendo dogmas, fico vivendo conceitos, e aí esses conceitos vão ficando distantes da minha segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E na cultura do cansaço, hoje eu quero falar um pouquinho dessa cultura e começar essa série passando por uma série de temas, chegando ali em Jesus, como Jesus lidava com isso e que lições Jesus deixa para a minha vida, para a sua vida também. Então, o primeiro versículo, ele está lá no texto do profeta Jeremias, capítulo 12, 5. O que está acontecendo aqui? Para variar, Israel estava vivendo um grande problema social, cultural, Jeremias em crise, porque ele fazia o seu papel como pessoa do reino de Deus, nada saía, resultado zero, como acontece com a gente espera que as coisas aconteçam e os resultados não vão saindo do jeito que a gente quer. Mas, como na época de Jeremias, eu tenho a sensação que nós, seres humanos, passamos do limite em algum lugar. Quando eu começo a me sentir cansado demais para viver, porque eu extrapolei alguns limites. E Jeremias começa a reclamar com Deus, e Deus responde para Jeremias assim, como está no versículo 5. Se você correu com homens, e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Então, na nossa cultura, a gente está avançando. Falei aí uma série inteira sobre a influência da inteligência espiritual, trazendo o contexto da inteligência artificial, um assunto que eu acho que já deve ter feito parte da roda de conversa de vocês. Tem mudado o comportamento humano, cada dia mais isso vai mudar o nosso comportamento. E nós vivemos nesse tempo, nós vivemos no século 21, aqui em agosto de 2023, vivendo essa realidade. Não adianta eu querer viver fora do tempo. Então tem que trazer o quê? Os preceitos bíblicos para o meu tempo, para que isso traga conforto no meu coração, no nosso coração. Porque o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e também será o Deus de amanhã. E hoje nós passamos do limite, a humanidade passou do limite. Isso, para mim, talvez seja a síntese do nosso cansaço. E, para mim, gente, sinceramente, descansar dentro desse contexto não tem nada a ver com falta de tempo. Não tem nada a ver com falta de tempo. A gente fica procurando tempo para descansar, mas o cansaço, para mim, que nós temos hoje, e eu já vou chamar ele aqui, primeira palavra, esse cansaço patológico. O que é patológico? Que já virou doença, não tem nada a ver com descanso. Tirar um dia de descanso, uma tarde, não tem nada a ver com tirar férias. Hoje nós vivemos numa cultura onde nós estamos sendo exigidos cada vez mais mentalmente do que fisicamente. Então, grave, para pavor de muitos, inclusive meu pavor, tudo aquilo que pode ser repetido sistematicamente vai ser substituído por robô. Acabou, gente. E para eu vencer essa realidade, eu preciso fazer o quê? Me esforçar mentalmente.
Só que quando eu termino um curso, eu termino uma faculdade, quando eu compro um iPhone, surge um novo. Não dá tempo nem de eu celebrar a minha vitória. A gente não tem mais tempo de celebração. Essa coisa tem roubado o nosso tempo de festejar, de nos alegrarmos, de celebrarmos. Isso tem roubado a gente de tal maneira, e para mim, essa é a causa visceral, central, de nos sentirmos tão cansados. Porque a gente termina o dia sempre achando que está devendo algo para o outro dia. A gente não consegue terminar o dia e sentar na cadeira e falar assim, ufa, agora eu posso descansar. A gente está sempre achando que está devendo para alguém, até para nós mesmos, alguma coisa. Puxa, hoje estou há um mês pagando a academia e não vou na bendita da academia. Contratei a nutricionista mês passado e aquela dieta não entra na minha rotina. E a gente fica se devendo o tempo todo. A gente fica devendo para os outros. Alguns de nós precisam trabalhar em 2 empregos, alguns de nós precisam trabalhar de formas diferentes e não dá conta dessa agenda, não tem como. Então eu vou falar aqui a partir de agora uma série de frases que, se vocês não lembrarem de nada que eu falar hoje, lembrem dessas frases. A primeira frase é: a sociedade contemporânea está fazendo o que Faraó estava fazendo com os hebreus no tempo do Êxodo. Repita comigo: a sociedade contemporânea está fazendo o que o Faraó fazia com o povo de Deus no tempo do Êxodo. E não era isso? O povo crescia, multiplicava, e o Faraó, era a cultura que eles viviam, falava assim: coloca trabalho nesse povo aí, porque eles são felizes demais. E hoje nós somos escravos de um outro Faraó, ou de outros faraós, e estamos precisando de um novo êxodo. Estamos precisando de um êxodo que nos tire da cultura do cansaço. Porque no tempo que nós estamos vivendo, o cansaço virou doença. E doença não se resolve com descanso, como diz, deixa eu ver se eu acerto o nome dele. Byung-Chul Han, acertei, no livro A Sociedade do Cansaço. Ele fala isso aí que está escrito para vocês, ó. O cansaço é patológico, é diferente do cansaço natural. Ele não se recompõe com uma noite de sono, nem com descanso, muito menos com férias. E é por isso que hoje a gente olha para a vida e fala assim, tem um livro antigo até que me fez formular essa frase. Não sei quem lê um livro há muito tempo escrito, eu já fiz uma série de mensagens lá na Zona Norte com esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, lembra desse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo? A gente fica falando isso aqui hoje, quem mexeu na minha paz, quem mexeu na minha vida, porque eu não consigo descansar, eu não consigo recompor as minhas energias. E para falar a verdade, gente, eu vou ser bem franco, nós estamos tentando achar resposta para isso. Gente, eu sei, eu trabalho com uma área da psicoterapia, muitos sabem, tem psicólogos aqui, tem consteladoras aqui, tem de tudo aqui. A gente junta terapeuta e professor de educação física e educador nessa igreja, que é uma beleza, não é, Cris? Tem educador de todo tipo. Mas eu sei, a gente está tentando. Existem inúmeros métodos terapêuticos hoje no mercado, métodos que alguns são populares, outros já vi há algum tempo, outros são mais clássicos, mas a gente está tentando vencer esse cansaço. Existe também uma tentativa de mudança de comportamento. Quem aqui nunca tentou mudar de comportamento para ter um dia mais descansado? Não é só a gente que está fazendo isso, o mundo está fazendo isso. Tem vários países que já discutem e já implantaram, por exemplo, semanas de 4 dias. A gente está com mais tempo, a gente está com mais tecnologia ao nosso favor e a gente está mais cansado. Esses são alguns dos sintomas da nossa dor. Então, assim, eu acredito que a maior parte das soluções comuns, elas nos ajudam. Dormir melhor, é lógico. Cara, para mim, que sou TDAH, eu tenho que fazer 3 coisas, ou vocês vão ficar mais doidos do que eu. Eu tenho que dormir bem, comer bem e fazer atividade física. Porque isso influencia diretamente a minha saúde, nessa minha mente atípica. Não tem jeito. Se eu dormir pouco, meu amigo, eu dormi pouco 2 vezes essa semana, por isso que eu estou aceleradinho assim, mas a Ritalina já viu, né? Então é isso, a gente tem que colocar isso na cabeça. A gente está tentando, mas não está sendo suficiente. De tempo em tempo, você vai vendo métodos sendo reinventados, tentando nos ajudar a sair desse buraco. Mas a sensação é que a gente está correndo que nem cachorro atrás do rabo. Que a gente faz e está sempre cansado. Mas a Bíblia, na sua sabedoria, já falou, olha, tudo que foi produzido, olha quanto tempo isso está escrito e está atingindo a gente hoje. Tudo que foi produzido debaixo do sol só tem trazido canseira. Eclesiastes capítulo 3, versículos 9 e 10. Que ganha, olha a pergunta de Salomão, que ganha o trabalhador com o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Esse versículo não te traz crise?
que te traz crise nesse versículo? Fala para mim. Aqui pode ser meio andragógico, viu, participar. O que traz crise nesse versículo? Quem que pôs o fardo no homem? Mas como, Deus? O Senhor não quer o meu bem-estar? O Senhor não quer que eu viva feliz? O Senhor não quer que eu esteja bem? Texto fora do contexto só serve para pretexto. De que Salomão está lembrando? Gênesis capítulo 3. Por causa do pecado, você vai viver do suor do seu trabalho. Então, se vocês e eu temos alguém para fazer um linchamento, é com Adão e Eva. Linchamento no céu. Graças a Deus que lá não haverá morte. Adão e Eva se safaram dessa da maneira que eles puderam se safar pela graça e misericórdia de Deus, como você e eu. Mas enquanto nessa vida, todo o nosso esforço é paliativo. Todo o nosso esforço é alívio, e alívio não traz descanso. Ele resolve o problema no momento, mas não descansa a gente. Salomão, se você estudar Salomão com propriedade, Eclesiastes, fica aí um desafio, você vai ver que ele empreendeu como ele talvez estivesse na capa da Forbes nos últimos 5 anos, ao lado de Elon Musk, porque ninguém empreendeu tanto que nem Salomão. Salomão estudou desenvolvimento humano como Tony Robbins. E ele chega à conclusão, foi tudo canseira. Então nós temos que entender que nós vivemos numa realidade disfuncional. E só vai voltar a funcionar no dia que Jesus voltar. No meio disso, que a gente pode fazer é buscar alívio, 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 e ir tentando encontrar o nosso caminho com as propriedades do reino de Deus, no meio dessa situação que a gente vive. Nós vivemos cada dia mais isolados. Nós estamos numa cultura, como eu disse agora há pouco, hiperconectada. Susan, como é que seria ser um ano se hoje só existisse carta? A sua primeira carta está chegando na vida do Pablo agora, que está voltando um ano depois da Alemanha. Amor, como é que você está? Ele fala, estou aqui, entregando a carta. Então hoje nós conseguimos, eu chego aqui, me conecto lá com o meu neto, lá no Canadá, ó. E aí, Tom, a Cláudia faz isso todo dia. E ai da Isabelle, se a Isabelle não fizer isso com ela. Nós estamos hiperconectados, mas estamos também isolados. A gente tem se isolado. Existe um isolamento. Eu estou tão cansado que eu não quero ver gente. Quem nunca ouviu isso? Eu estou tão cansado que eu não quero marcar nada com ninguém para não ter compromisso. Quem nunca viu isso? Isso é patológico, não é, gente? Nós estamos ansiosos e depressivos. Esses dados aqui eu não precisava nem repetir. Brasil é o país do mundo que mais usa ansiolítico. Todo mundo tem depressão. Você vai no médico da unha, tu tem depressão. Você vai no médico do coração, você tem depressão. Todo mundo tem depressão hoje. O cara ouviu a matéria lá e fez o testezinho da internet, eu tenho depressão. É assim. Então nós estamos sem perspectiva. Nós estamos vivendo uma coisa que a psicologia chama de visão de túnel. A visão de túnel nos possibilita olhar só para o problema, como se não tivesse outra saída desse túnel. Isso é patológico. Isso faz parte do momento que a gente vive. Nós estamos insatisfeitos profissionalmente. Estava numa reunião de negócios essa semana com 2 empresários. E daqui a pouco a reunião foi lá, a gente sentou, conversou, bateu papo, alinhou lá umas estratégias por negócio que a gente quer fazer, uns Paranauê meio novo. E aí no final eles começaram a conversar, uma dona de uma empresa e outro dono de uma startup que já está consolidada. Aí falou assim, o pessoal parece que não quer trabalhar, os dois começaram a comentar. Aí eu estava mexendo no celular e falei assim, nossa, vocês não sabem quanto a gente já mudou de funcionário aqui nas empresas. E um deles está feliz da vida, porque ele tem um modelo de empresa que eu amo. Se eu tivesse uma empresa um dia, mas Deus não me chamou para ter empresa, graças a Deus por isso, eu faria. Ele tem um funcionário que fica espalhado em cada canto no mundo. Ele só tem um escritório com 30 funcionários espalhados no mundo inteiro. E a empresa cresceu em 10 anos de 5 pessoas para 1 milhão de usuários. Olha que coisa louca, gente. Então você fala assim... Aí eles começaram a falar isso e eu parei para prestar atenção, porque quem está buscando, quem está com a cabeça no reino, está ligado em tudo, né? Fala assim, mas peraí. E eu começo a fazer, não sei se isso acontece com vocês, eu começo a fazer conexão com a Bíblia, com o reino, com as coisas acontecendo, entendeu? Aí eu fico buscando essas conexões que nem doido. Falei, gente, mas é verdade. E tem a ver com a mensagem de domingo que vem, que eu vou falar lá no dia 5 de agosto. Tem uma insatisfação profissional tremenda.
E para mim, gente, essa insatisfação profissional tem a ver com isso aqui. A gente está em busca de significado, nós perdemos. A humanidade, isso não é um problema de Sorocaba, não é um problema seu, não é um problema meu. Ele é sistêmico, faz parte do sistema, do pecado no mundo, nesse mundo que jaz no maligno. Existe uma ausência de propósito da humanidade, que você também lê em Salomão, em Eclesiastes 3:11, quando ele fala assim, Deus colocou no coração do ser humano uma saudade por ele. O que é isso? É falta de propósito. Qual é o propósito da vida? É uma das perguntas mais discutidas no mundo. E aqui, gente, acho que talvez a grande pergunta dessa noite é como encontrar descanso na cultura do cansaço. Como que a gente se posiciona como cristão? Como é que a gente vive a espiritualidade cristã nesse meio? Bom, eu vou precisar construir um pensamento agora com vocês. Vocês me ajudem, por favor, tá? Me ajudem. Já viram que eu estou agitadinho hoje? Me ajudem, tá? A primeira questão, olhando para as Escrituras, é a seguinte: nós precisamos resgatar a consciência do nosso papel criacional. Vou repetir, nós precisamos resgatar a consciência do nosso papel criacional. Deus nos deu tudo para fazer duas coisas. O quê? Lê o texto, gente. Cuidar e... Ele nos deu alguma coisa para sermos proprietários? Quando Deus cria todas as coisas, Ele nos deu para duas coisas: cuidar e cultivar do que é meu, do que é dele. Então, em última instância, a partir das Escrituras, o meu trabalho, ele tem que ser uma resposta ao cuidado que Deus quer que eu tenha com aquilo que Ele está me dando todos os dias. Só que, enviesados ou influenciados por outras culturas que não estão na Bíblia, que nos incentivam a ser donos de cada vez mais. E olha só, não sei se você reparou, mas teve uma mudança de paradigma. No século XX, nós éramos incentivados a ter mais o quê? Bens. A casona, o carrão. Hoje, se você publicar lá, fulano comprou uma casa de 200 milhões lá em Miami, nem todo mundo cresce o olho. Agora coloca assim, ó. Eu tenho uma receita com 5 dicas que vão transformar a sua vida e você vai viver feliz para sempre. Lota, gente. Lota. Pode ver os Instagrams que mais crescem, de comida, de atividade física e do cara curtindo viagem num lugar que eu nunca vou e ainda fico com raiva dele porque eu não tenho dinheiro para isso. É o que cresce. Hoje, no século 21, nós somos estimulados a querer ter mais bem-estar. Então, se a nossa preocupação era ter bem material, a gente não está nem preocupado. Tanto que saiu um monte de livro aí, quem acompanha, sobre minimalismo. Viva cada vez com menos, porque o importante não é viver com menos. O importante é viver com o máximo de bem-estar possível. Mas não é isso que Deus fala. Deus fala assim, cuida do que é meu. Cuida do que é meu. Tudo que eu estou te dando é para você glorificar o meu nome. É para você dizer quem eu sou. Não é dizer o quanto você tem na sua conta bancária e o quanto de bem-estar você vive. Não é isso que Deus está falando. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que resgatar a consciência do nosso papel na criação. É cuidar da criação de Deus. E quem tem consciência disso, gente... As pessoas que eu conheço que têm essa consciência, elas são extremamente generosas na sua vida. Com tudo, com todo mundo. E dentro dessa questão, nós precisamos resgatar uma segunda coisa. O papel bíblico do descanso. Quando Deus termina de criar tudo, está lá Gênesis 2:2, no 7º dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia Ele fez o quê? Descansou, né? Sabe qual é a palavra para descansou? O sentido de descansou? Acabou o trabalho hoje. Não tem trabalho. Agora, eu levo o trabalho para casa, eu levo o trabalho para o meu final de semana, eu levo o trabalho para um monte de lugar. Como é que a minha mente vai descansar desse jeito? Nós esquecemos o que é cessar o trabalho para ter descanso. Eu preciso tirar isso da minha cabeça. Esses dias a Cláudia falou um negócio lá em casa, que eu achei muito interessante. Eu preciso voltar,
Porque esse negócio de celular, né? Eu e a Cláudia, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que deve ser imigrante digital, né? A gente não é nativo, nós não nascemos na era do celular. Na minha época, eu tinha que ligar para uma telefonista para ligar para um outro lugar, perguntar se aceita a ligação, para mandar a ligação de volta, e quem está dando risada já está entregando também a idade junto comigo. Mas hoje não, hoje é aqui. E a gente faz isso. E se não responde, fica em crise. Espera aí que fulano me pediu a receita do bolo, espera aí que fulano me pediu não sei o quê. E começa aquela crise. Como é que a sua cabeça descansa? Não descansa, gente. Segunda frase que a gente precisa entender hoje: descanse como se o seu trabalho tivesse sido feito, não quando o seu trabalho estiver feito. Repita comigo: descanse como se o seu trabalho tivesse sido feito, não quando o seu trabalho estiver feito. Dê descanso para a sua vida, dá descanso para a sua mente. Acabou meu trabalho agora. Como dizia meu falecido pai, PT saudações, depois eu resolvo. A gente tem que fazer um gerenciamento do nosso descanso e aprender a descansar, o que nos leva a uma outra questão que eu preciso construir aqui na nossa mente. Nós perdemos também a consciência, além de perdermos a consciência que descanso é cessar, nós perdemos a consciência da seriedade disso. Olha o que diz o texto bíblico de Êxodo capítulo 31, versículo 16. Os israelitas terão que guardar o sábado, ou sabate, eles e os seus descendentes, como aliança perpétua. Aí, quando eu perco essa consciência, sabe o que acontece? Eu acho que domingo eu tenho que fazer... Domingo assim... Deixa eu tirar o domingo, rebobina. Eu acho que o dia do descanso, ou as pílulas de descanso, depois você vai entender por que eu refiz isso aqui, ela é um dia que eu não tenho força para mais nada. Aí eu tenho que me jogar na cama com os pés para cima, e os mais afortunados na beira da praia, e ficar lá comendo seu peixinho, e não querer nada na cabeça. Não é isso que é descanso bíblico, meus amigos e minhas amigas. Não é disso que Deus fala. Deus está falando assim: o seu descanso também precisa ser consagrado a Deus. Você tem que ter um tempo com Deus, que acaba, que por cultura histórica e religiosa, mesmo nos ambientes cristãos, acontece no domingo, que é o dia que a gente tem no calendário comum. Mas a coisa é mais profunda que isso. Eu preciso cessar, tirar minha cabeça do trabalho e ter um dia assim, com os amigos, com a família, até passeando, mas dentro dessa dinâmica precisa existir um coração disposto a consagrar a vida com mais profundidade a Deus. Eu preciso entrar nesse negócio do reino com mais propriedade, talvez uma leitura bíblica mais profunda. Depois eu vou ensinar algumas coisas, aliás, vai ser uma novidade essa semana, quem não pegar vai perder. Já saiu uma, vai sair outra. Sabe, eu tenho que botar meu coração com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, mas diante das histórias bíblicas, da oração, da meditação, gente. Nós ocidentalizamos o cristianismo e perdemos a capacidade contemplativa de meditar. Nós perdemos isso. Eu vou usar um apócrifo. Eu acho que eu já usei aqui. Citei o Fritz Joficar para outro dia? Não citei, né? Acho que foi numa conversa. Não leiam, é apócrifo, tá? Não leiam. Tem um livro chamado O Tal da Física. Eu li lá quando eu tinha meus 17, 18 anos. Faz tempo isso. Mas assim, tem uma frase desse livro que me chamou a atenção e deve ter marcado, porque eu lembro dela até hoje, tá? Ele fala assim: o ocidental, quando vê um buraco, imagine um buraco, ele quer medir o buraco. A cultura do século XX, que separou as coisas, quer fazer isso. Quer ter, tanto que surgiram as especialidades médicas, as especialidades surgem assim. A gente olha para o negócio e quer medir qual é a profundidade, qual é a largura, os fotógrafos aí de plantão, qual é a luminosidade dentro do buraco. A gente quer fazer isso. O oriental, quando ele olha para o buraco, ele quer se sentir dentro do buraco. Como é que é? Como é que é esse buraco? É frio, é quente? Como é que é abrir os olhos dentro desse buraco? E a gente ocidentalizou a Bíblia e perdeu isso que Jesus tinha.
Mais importante do que explicar Deus para Jesus era sentir-se na presença de Deus. E nós precisamos criar uma teologia para explicar Deus. Nada contra a teologia, vocês sabem que eu amo, que eu estudo pra caramba, estou me ralando no último ano de doutorado em teologia. Mas aquilo lá não faz sentido se não tiver essa consciência da presença de Deus. Então eu vou aos encontros que falam de Deus, esperando que alguém me dê uma explicação. E Jesus não fazia só isso, ele também fazia isso. Mas ele fazia questão de alguns momentos tirar o sabá dele para se sentir na presença do Pai. Então a próxima frase é assim: o sabá. Ô Jesus, desce aí um pouquinho, desce um Wi-Fi aí que não está vindo. De novo, o sabá é a eternidade sagrada na história, na temporalidade humana. O sabá é isso, é Deus entrando na minha história para ter momento comigo. O sábado é isso. Eu preciso descansar e colocar a minha vida mais na presença de Deus. Só que a gente enviesa a cultura, a gente marca saída com a família, não sei o que para ver não sei quem, não sei aonde, e a gente tira isso no tempo de folga e quer descansar porque a gente está vivendo essa patologia do cansaço. E aqui eu vou para o final da minha fala, para falar um pouquinho de o que Jesus fazia no sábado, no dia de sábado. O que vocês acham que Jesus fazia no... Eu já dei a cola, mas vocês podem... O que você acha que Jesus fazia no dia de sábado? O que Jesus fazia no dia de sábado, Simão? Buscava Deus? Curava? Tem gente ligada. Jesus trabalhava no dia de sábado, gente. Jesus no dia de sábado trabalhava. Olha só, João capítulo 5, versículo 16 e 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no... Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, no dia de sábado. Então não é relacionado a um dia temporal na semana, mas isso o descanso consagrado a Deus está relacionado a uma atitude do nosso coração. Mas sabe como Jesus tirava o sábado dele? Cessando todo o trabalho. Era assim que Jesus tirava o sábado dele. Olha só, agora esse outro texto, que se repete, e também tem outros textos que falam de Jesus tirando o sábado dele, dando descanso a ele. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo, para serem curadas. Jesus curava, quem falou curava? Simeone? E a galera vinha. Quem não quer ser curado? Quem não quer uma cura aí, levanta a mão. Não, abaixa a mão, eu quero também. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer benefícios de Deus. Todo mundo tem demanda. Todo mundo tem demanda para Deus. Só que Jesus sabia lidar com a demanda. Olha o outro versículo. Versículo 16 de Lucas 5, 15 e 16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Aqui cessa meu trabalho. Eu preciso me recolher para me sentir com o Pai. Eu preciso estar ali, ó. Porque se eu não me abastecer com o Pai, eu não dou conta da semana. Vocês conseguem perceber agora com um pouquinho mais de propriedade que o nosso problema não é falta de tempo? Não tem nada a ver com falta de tempo o nosso problema, de cansaço. A sociedade não está cansada patologicamente por falta de tempo. Nem você e nem eu. Nós estamos cansados porque nós perdemos literalmente a consciência do que é descansar no Senhor, porque a única coisa que o Senhor nos chamou para fazer é cuidar e cultivar das coisas dele. E a gente fica brigando por coisa que a gente quer se apropriar, seja bem material ou seja bem-estar. É isso. Repita comigo. Uma vida ocupada demais é vazia na presença de Deus. Uma vida ocupada demais é vazia na presença de Deus.
Eu parafraseei com Sócrates para os mais ligados, né? Uma vida ocupada demais é vazia na presença de Deus. A gente ocupa a nossa mente o tempo todo. A gente não cessa, a gente não desliga, a gente não se desconecta do trabalho, porque a gente fica preocupado com a conta da segunda-feira, com as demandas que ficam o tempo todo entrando no nosso celular dia e noite. Lembra daquela conversa que eu falei agora há pouco, que eu tive com 2 empresários? Eu falei de uma parte, deixa eu falar da outra, da parte da conversa agora. Aquele que falou que só tinha um escritório com um funcionário no mundo todo, ele falou assim: o problema é que eu não durmo, porque tem gente me acessando toda hora do dia, por causa de fuso horário. O Pablo não sabe o que é isso, né? Cadê o descanso? Eu falei, cara, quando você... Aí eu mandei na lata, né? Aproveitei, evangelizar. Viu? E quando que você descansa? Aí ele bugou, deu tela azul do Windows. Não sabia. Ele bugou. Como fazer isso? E a gente está bugando por causa disso, gente. A gente está bugando porque a gente tem ocupado demais a nossa mente, a nossa vida, e ela está ficando cada vez mais vazia da presença de Deus. O que dá para aprender com Jesus? Vamos lá, rapidinho. Primeiro, óbvio, eu nem precisava talvez publicar esse versículo, mas como vai para a internet, quem assiste precisa ver isso. Primeiro eu tenho que me conectar com Jesus, me arrepender por viver nessa realidade do pecado, que me cansa cada vez mais num mundo que jaz no maligno. Entregar minha demanda a Jesus, meu coração a Jesus, e falar: o Senhor governe a minha vida, eu me entrego a Ti. E a partir do Senhor na minha vida, eu quero viver uma nova vida. É isso. Essa é a primeira demanda. Por isso que Jesus falou: vem a mim, vocês que estão cansados. Vocês estão nessa demanda do dia a dia aí. Para tudo. O meu jugo é leve. Eu vou morrer na cruz, mas ainda é leve diante da felicidade que eu sinto de vocês caminharem comigo no meu reino, onde não vai ter mais dor nem sofrimento. Vocês não têm ideia o quanto é leve chorar até ter sangue. Vocês não têm ideia o quanto é leve sofrer, porque eu quero vocês nessa. Então arrependam-se e venham comigo. Aí Jesus fala assim: e aprendam a cultivar o silêncio. Eu já fiz essa outras vezes, mas como vocês têm memória mais curta que eu, que tenho TDAH, quem aqui dorme com a televisão ligada? Só eu? Ia levantar a mão sozinho, agora ia dançar. Viu? Olha o pastor aqui, ó, só me olhando aqui, ó. Pastor é esposa. Pior que foram avaliados por mim ainda. Está aqui hoje, ó. Vou ver se aquilo que eles falam lá no CTPI é verdade. Está aqui, ó. Estou enrolado com vocês, viu? Rapaz do céu, estou até suando frio agora. Não é? A gente, às vezes, eu usei essa ilustração, que é simplista até, para falar o seguinte: a gente se enche de ruído externo, de barulho das orelhas para fora, porque é difícil encarar os barulhos da orelha para dentro. E a gente fica... Sabe o hamster na roda? Vai ficando assim. Aí Jesus falou: para. Vem para mim. Vem para mim. Eu vou te dar descanso. Você não precisa ficar nessa loucura que está a sua vida, não. Eu vou te dar descanso. Mas eu vou te ensinar umas coisas. Primeiro você vai ter que ficar quietinho, para ouvir a minha voz falando no meu coração. Gente, e eu acho que essa é a leitura do salmista no Salmo de número 19. O salmista começa assim, ó, falando da natureza, totalmente ecológico. De madrugada, foi mal, não, deixa quieto, pulei, adiantei-me demais. Voltando no silêncio, tem um lugar de silêncio. Olha o que Jesus fazia. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto. Que hora Jesus saiu? Eu vou contar 2 memes que eu vi na internet essa semana. O primeiro era um molequinho, deve ser um aí conhecido, eu não conheço, que estava correndo assim, ó, no meio de uma montagem de fundo, e fala assim: eu saindo às 8h30 da manhã, acreditando que eu vou chegar no trabalho às 8. A gente está assim.
A gente sai 8h30 acreditando que vai chegar às 8. A gente atrasa o relógio, coloca no snooze e aperta 5 vezes lá o despertar. É assim que a gente faz. E Jesus saiu Levantei mais cedo, no silêncio, fui para o meu cantinho e orei. Outra que eu vi essa semana, eu acompanho o The Rock. Só tem um cara que eu conheço que é mais pastor, pelo menos, que é mais apaixonado que o The Rock e eu, que é o Ricardo Costa, lá de Vinhedo. E aí hoje apareceu um meme do The Rock, ele falando assim: ninguém vai fazer, faz como eu. Eu falei, para com isso. Aí já falei, eu faço que nem o The Rock, quer ver? Aí ele falou assim: acorda às 4 da manhã. Acorda às 4 horas da manhã. Ele acorda às 4 horas da manhã. Aí eu falei, realmente eu não faço. Ele acorda para malhar, para construir aquilo que é fundamento da vida dele, no que ele se propõe funcionar como vida. É isso que ele faz. E se nós quisermos construir o fundamento da nossa vida, a gente precisa fazer alguns esforços além, alguns sacrifícios a mais. Poxa, se eu estou com um dia cheio, eu acordo mais cedo, buscando o meu silêncio. E digo mais, e é no meu silêncio que eu me aquieto na presença de Deus, como o salmista diz. O salmista faz essa leitura: estou vendo todo mundo agitado, todo mundo prosperando, e eu aqui, Deus, que estou lutando, eu acredito no Senhor há tanto tempo, e nada acontece. Aí ele fala assim, Salmo 37:7, aquiete-se na presença do Senhor, e espere nele com paciência. Quieta. Vai vindo. Eu estou cuidando da sua vida. Fica tranquilo. Fique em paz. Para vocês não dormirem, a meditação... Rapaz, já dormiram já, fui devagar agora. Vamos lá, a meditação nos leva a uma compreensão mais profunda de Deus e de nós mesmos. Dallas Willard. O que eu estou fazendo ali, me preparando? Entendendo o meu momento, meu dia. Então busca o silêncio, gente. Se aquieta antes de entrar na rotina. Segunda coisa que eu aprendi com Jesus, e penúltima: tenha uma agenda contemplativa. E agora sim, finalmente, o Salmo 19. O que ele fez? Como é que ele começa o Salmo 19, versículo 1? Olha lá. Ele fala do quê? De Bíblia, de trabalho. O que ele fala? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Você sabe o que é colchete? Parêntese. Imagina que esse aqui é a pontinha do parêntese lá em cima. Aí se você for lá na última parte do parêntese, na última pontinha do parêntese, sabe como é que esse salmo termina? Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele começa com contemplação. Vê Deus na criação, ele restabelece sua conexão criacional e vai para a palavra falando: é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Agora a gente perde a nossa característica contemplativa e trata a Deus, a nossa disciplina espiritual, como se estivesse recebendo o lanche do McDonald's. Vai funcionar como isso, gente? Deus, eu estou com uma listinha aqui, eu estou com uns problemas. Obrigado quem trouxe, você, Kelly, obrigado. Eu estou com os problemas, preciso que o senhor resolva. Não caiu aquele cheque, aquela namorada ingrata continua no meu pé. Deus, tira ela daqui, por favor, não dá mais. Deus, e começa. Para. Sai de manhã, olha o sol nascendo. Fala, olha só, o sol está nascendo de novo. Ontem eu voltava com a Cláudia do mesmo lugar que eu descobri que vocês foram hoje, viu, Magali? Olha como é que Deus é, hein? É um lugar maravilhoso. Depois eu digo porque eu não ganho jabá, então não vai ser na internet, não. Estava voltando, aí a gente passou numa parte de Sorocaba, assim, e o sol, como hoje, acontece daqui da porta da nossa igreja, estava se pondo. Aí o céu estava alaranjado. Aí eu falei assim, olha que céu maravilhoso. A gente não tem tempo para olhar o céu. A gente sentou ontem naquelas mesinhas debaixo da árvore, aí chegou uma hora que eu acho que a Cláudia ficou até brava comigo. E não é difícil ficar brava comigo não. E é porque ela é pacienciosa, senão ela ficava mais brava ainda, porque é difícil, viu? Aí eu parei assim, estava olhando, sabe o quê?
a folhinha assim, ó. Eu falo, puxa, olha que coisa, né? Como é que Deus é perfeito, né? A gente perde, a gente desvalorizou esses negócios, gente. A gente perdeu isso. Aí eu vou lembrando da palavra dele. É isso que o salmista faz. A gente precisa contemplar para ouvir. A gente quer ouvir, quer escutar sem ouvir. É a penúltima. A oração é uma conversa. Agora vocês estão rápidos, hein? Gostei, peraí. A oração é uma conversa com Deus, uma forma de nos conectarmos com Ele. É isso. Bíblia sem conexão não adianta. E eu termino aqui, gente, com a última dica que Jesus nos ensina de forma fabulosa. Pratique a submissão, a gratidão, a aceitação. Tem gente que não sabe nem quem é Deus, já está fazendo isso melhor que a gente. E Jesus nos ensinou... Estou brigando com o microfone. Jesus nos ensinou ao... Agora piorou, hein? Tá feia a coisa. Som. Agora vai. Jesus nos ensinou a ouvir o Pai e obedecer. Ele fala assim, eu faço porque meu pai fazia. Ele fala assim, ó, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Deus nos chamou para duas coisas. O que foi mesmo? Cultivar e... Qual que é a vontade do Pai para a sua vida? Cultivar e cuidar. O que eu tenho que fazer só na vida? Cultivar e cuidar. Eu vou cuidando com responsabilidade. Tem dia que Deus dá mais plantinha para cuidar, tem dia que dá um pouco menos, tem dia que tem picanha, se bem que faz tempo que a gente não vê esse negócio na mesa, mas tem dia que tem feijão com arroz e a gente vai cuidando e cultivando. Tem dia que a gente está bem no trabalho, tem dia que a gente está mal no trabalho, e a gente vai cuidando e cultivando. E seguindo também mais um conselho do salmista. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele cultivando e cuidando. Última frase. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A busca da alegria em Deus e a busca da glória de Deus são uma só busca. Só a primeira frase, comigo de novo. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. É isso. E assim a gente vai descansando, fazendo, descansando. Hoje nós somos exigidos demais. Precisamos retomar o sentido do descanso bíblico, meus amigos. E com isso, ir entregando o nosso cansaço através da entrega da nossa vida a Jesus. Aprender com Ele a encontrar silêncio na presença de Deus, criando uma agenda diária com momentos de sabá. E aqui eu vou dar mais uma pausinha para fazer um parêntese. Cláudio, mas isso é só num dia? Não. Crie pílulas de sabá durante a sua semana. Crie pílulas. No final de tarde, numa meia hora no almoço, de manhã. Crie pílulas. Não descarrega tudo num dia. Tem o dia hoje, estamos aqui, foi hoje seu dia, né? Mas crie pílulas. Desenvolva submissão, gratidão e aceitação diante de Deus, porque Jesus até hoje está dizendo, vinde a mim. Venha até aqui, que eu vou cuidar de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, essa semana foi muito cansativa para mim. Fiquei doente, muito doente. Perdi um grande amigo. Tive preocupações que já vem há muito tempo. Absorvendo a minha cabeça e meu coração. E eu tenho certeza que isso não é falta de fé, ó Deus.
Não é. Eu continuo crendo no Senhor e seguindo em frente. E eu imagino que essa situação não seja só minha, mas de muitos que estão aqui essa noite. Nós vivemos num mundo que cada dia mais vem mostrando os sinais da sua degradação. A gente olha e já não é mais uma sensação, a percepção, a visão é clara, tem alguma coisa de errado. E aqui nesse lugar, hoje o Senhor nos convidou nos desafiou. O Senhor está me desafiando a descansar mais no Senhor. E eu creio na Tua presença aqui essa noite. Eu creio no Teu Espírito nesse lugar, todas as vezes que a gente está reunido aqui. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor conhece as demandas do nosso coração. Eu creio nisso. Eu creio que eu não trouxe todas as respostas, talvez nem tenha trazido as melhores respostas, mas procurei trazer respostas suas. Então eu clamo por misericórdia. Misericórdia, Deus. Para que as Tuas respostas ecoem no nosso coração. Vai fazendo eco no nosso coração através do Teu Espírito. Essa semana eu ouvi um filho falando: quando meu pai morreu, eu senti uma brisa confortando o meu coração. E eu tenho certeza que era a brisa do Espírito Santo do Senhor. E eu creio nisso. Aonde o Espírito Santo passa o frescor da Tua presença. Elias ouviu isso na caverna, sentiu isso. Eu oro para que o Senhor traga esse frescor no nosso coração, que recarregue a nossa mente, recarregue as nossas baterias espirituais e emocionais. É um milagre, Senhor, que nós estamos pedindo, um milagre. Um milagre. Opera esse milagre. E que saiamos daqui no dia de hoje, prontos para cuidar e cultivar o que é seu. Prontos para encontrarmos silêncio, prontos para meditarmos a Tua palavra de forma contemplativa, prontos para que nossos corações estejam cada vez mais submissos, obedientes e, acima de tudo, contentados com a graça e a misericórdia que o Senhor derrama todos os dias das nossas vidas. Porque é a causa de não sermos consumidos. Nós não estamos consumidos porque o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ouve cada oração aqui essa noite, Pai. Por misericórdia. E pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados. Perdão por duvidarmos disso. Perdão, Pai. Em nome de Jesus. Amém.